Olá, filhotes, estão vivos? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre preparar o professor e o currículo para a filosofia com as crianças. Um desempenho como esse, obviamente, exige considerável habilidade e astúcia e convém questionar se é possível confiar semelhante responsabilidade aos professores do primeiro grau ou do ensino fundamental, que existem atualmente. A resposta é que, salvo raras exceções, não é possível. Sem uma formação adequada, não se pode confiar aos professores a tarefa de lidar com o rigor da lógica e com os sensíveis temas de ética ou com a complexidade das questões metafísicas. Isso não quer dizer, no entanto, que os professores não possam ser formados com a finalidade de manejar esses temas apropriadamente no nível em que estão ensinando. O problema não é que os professores em processo de formação não tenham potencial intelectual para se tornarem bons professores de filosofia na sala do primeiro grau ou ensino fundamental. Mas sim que os atuais programas de magistério não conseguem, em absoluto, preparar os professores para essa responsabilidade. Por exemplo, às vezes os professores têm cursos de filosofia da educação. Raramente têm cursos de lógica ou de filosofia. Mas tais cursos são inúteis no que se refere a preparar o professor para incentivar as crianças a pensarem filosoficamente. Um curso de universidade de filosofia não prepara o professor para traduzir os conceitos e a terminologia da filosofia de uma maneira que as crianças possam entender. A não ser que os professores sejam formados através das mesmas abordagens didáticas que se supõe utilizem com seus alunos, sua formação será um fracasso. Se se espera que os professores coordenem um diálogo, devemos lhes dar a oportunidade de participar de diálogos filosóficos e modelar a coordenação de uma discussão de maneira filosófica. Se se espera que os professores consigam com que seus alunos tenham um comportamento questionador, devem ser formados por professores que modelem esse tipo de comportamento nas aulas. Se se espera que os professores ensinem as crianças a raciocinarem, devemos proporcionar-lhes prática no raciocínio que eles mesmos esperam de seus alunos. E é desnecessário dizer que os professores no processo de formação devem ser estimulados a respeitar os procedimentos da investigação, se devem incutir em seus alunos o cuidado com esses procedimentos. Também é evidente que, para um ensino efetivo na sala de aula, o currículo básico em que o professor é formado não deveria ser substancialmente diferente do currículo que vão usar com os alunos do primeiro grau. Isso não quer dizer que o professor não será treinado com mais profundidade que as crianças. As nuances e complexidades da lógica e da filosofia podem ser exploradas mais profundamente com os professores, embora na maioria das vezes não surjam de modo explícito na sala de aula. Mas se o professor não estiver familiarizado com o processo de treinamento com os materiais, quaisquer que sejam, que virão a ser utilizados para incentivar o pensamento filosófico das crianças, provavelmente o problema de levá-los até as crianças é colocado sobre os ombros do professor, e esse é um fardo que não se deve exigir que nenhum professor carregue. Já que as questões de valor são frequentes em outros aspectos da filosofia e são tão importantes para as crianças, seria muito difícil construir um programa de filosofia para crianças sem um componente de educação moral. Por outro lado, se têm que ser incluídos, dificilmente poderiam ser definidos de outro modo que não como uma investigação ética. Os estudantes não só devem ser incentivados a expressar suas crenças sobre o que acham importante, mas também a discuti-las e analisá-las, levando em conta as razões que têm a favor e contra, até que possam chegar a formar juízos de valor reflexivos que estejam mais solidamente fundados e sejam mais defensíveis que suas preferências originais. Essa investigação necessariamente envolverá os estudantes no exame dos critérios usados para favorecer um valor sobre o outro e pode até levá-los a investigar os critérios que utilizam para selecionar os próprios critérios. Dar às crianças prática em determinadas bases em que se apoiam para preferir umas razões a outras, ao justificarem as crenças morais, treiná-las a reconhecerem as inconsistências nas argumentações e fazê-las ver a relação entre a teoria e a prática são coisas que, provavelmente, têm muito mais valor que submetê-las aos cursos tradicionais de ética que são oferecidos para adultos. Sempre que é quase impossível ensinar a filosofia sem a ética. A pressuposição inversa, que se pode ensinar a educação moral sem expor a criança a outras áreas da filosofia, é ainda mais impossível. A investigação ética implica necessariamente considerações lógicas como consistência e identidade, considerações metafísicas como o conceito de pessoa e de comunidade, considerações estéticas como as relações parte-tudo, assim como todo um leque de considerações epistemológicas. As crianças podem ser ajudadas numa aula de filosofia a ver as semelhanças e as diferenças entre a forma de funcionar das regras no jogo e a forma que se aplicam à conduta moral. A imaginação moral das crianças pode ser despertada com contos sobre santos e heróis, mas se esperamos que se envolvam numa conduta moral de uma forma reflexiva, temos algum grau de compreensão filosófica sobre o que significa a santidade e o heroísmo. Em resumo, nem as crianças nem os adultos podem captar os conceitos-chave da ética sem a ajuda da interpretação filosófica. Nossa discussão a respeito das pressuposições que
de filosofia para as crianças não mencionou os tipos de ambientes sociais que seriam um pré-requisito para o êxito do programa na escola de primeiro grau. Em contraste com os ambientes que podem levar ao fracasso, aqueles que são suficientemente aventureiros para iniciar tal programa devem se familiarizar antes com os valores e expectativas da comunidade em que o programa vai ser introduzido. A filosofia pressupõe um compromisso com a investigação aberta e essa investigação pode ser ou não bem recebida em determinados ambientes. Alguns poderão dizer, é claro, que essa é uma boa razão para esperar que a difusão da filosofia para crianças seja extremamente limitada. Mas isso é em grande parte uma questão de tempo na inovação educacional. Uma região com valores convencionais muito fortes pode não ser o melhor lugar para iniciar um programa cujos defensores não possam mostrar um sólido registro do desenvolvimento do desempenho acadêmico. Por outro lado, uma vez que se possam demonstrar os benefícios acadêmicos do programa e apaziguar os temores dos pais de que a filosofia poderá agravar as tensões nas relações entre pais e filhos ou minar os valores paternos, o problema da introdução desse programa na escola de primeiro grau se torna bem mais simples. Admitamos a posição dos responsáveis pela educação e dos pais mais desconfiados. Se filosofia para crianças não é boa educação, não tem um lugar nas escolas. A responsabilidade de demonstrar as diferenças que pode fazer nos estudantes a que é ensinada recai, então, no próprio programa. Então, isso é um pouco do preparar o professor e o currículo para aplicar a filosofia para crianças, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe esse vídeo e ajude ele a chegar ao maior número de pessoas possíveis. E eu quero agradecer aqui aos inscritos do nosso canal, já são 309. Agradecer aqueles que, hora ou outra, passam por aqui por conta de um conteúdo ou outro e deixam sua visualização, seu like, seu dislike ou seu comentário. E aqueles também que compartilham os nossos vídeos no nosso canal, seja nessa plataforma, no YouTube, seja em outras redes sociais. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.